Obrigada, presidente, senhora presidente, senhores colegas. Eu confesso a todos que eu pensei e refleti muito se deveria vir a essa tribuna para falar sobre os últimos acontecimentos que a grande maioria de vocês, talvez todos, estejam acompanhando, não só pela mídia, mas pelas redes sociais e pelo submundo da internet. Talvez nem todos aqui saibam quem eu sou. Essa moça loirinha com cara de dondoca, essa moça loirinha com cara de dondoca é filha de um caminhoneiro, é filha de uma confeiteira, nasceu no interior do Paraná, cresceu na extrema pobreza, favela rural, para deixar bem claro. Essa moça loirinha com cara de dondoca estudou em universidade pública, em escolas públicas, algumas vezes teve que ir a pé, 13 quilômetros para ir e 13 para voltar. Porque essa mocinha loira com cara de dondoca não tinha o dinheiro para pagar o ônibus. E às vezes quando tinha, deputado Marcos Beltrão, eu preferia comprar algumas frutas. Porque não tinha dinheiro para as duas coisas. Essa moça com cara de dondoca viveu todo tipo de violência que vocês podem imaginar. Essa mocinha com cara de dondoca teve um pai, tem um pai, ele é vivo, não falo com ele há muito tempo, com problemas de alcoolismo, violento. Uma mãe que não tinha profissão, teve que se virar, como eu, aprendeu a fazer bolo, hoje é confeiteira, uma pequena empresária. Essa mocinha com cara de dondoca não tem medo de nada, nada, nem de ninguém. Essa mocinha com cara de dondoca só deve explicações às pessoas decentes, honestas, boas desse país, a Deus, aos meus eleitores. Essa mocinha com cara de dondoca obedece à lei e à moralidade. Essa sou eu, Joyce Hasselmann. Veja, meu sobrenome não é de político. Eu não sou filha de político. Eu não sou casada com político. Eu não sou irmã de político. Absolutamente nada. Mas eu decidi entrar para a política com uma carreira muito bem sucedida na área do jornalismo, porque eu sabia que a política precisava de gente decente, honesta e com coragem. O meu slogan de campanha era Joyce, mulher de coragem. Gostem ou não de mim, ninguém pode dizer que eu sou covarde. Militei durante muito tempo, e os meus colegas aqui eleitos por partidos de esquerda sabem, contra a esquerda. Assumidamente de direita. Absolutamente liberal na economia. Conservadora nos costumes, até porque sou evangélica, para quem não sabe. Convertida na Assembleia, batizada na Batista e me descobri judia há pouco mais de 2 anos. Uma sorte. Uma sorte. Tenho o aconselhamento de bons pastores e bons rabinos. E sigo em frente. E essa moça que lutou a vida inteira contra a corrupção, que é assumidamente de direita, que lutou e continua lutando contra a ideologia de esquerda, porque todos aqui sabem que eu os respeito, chegaram aqui como eu, pelas urnas. Mas não precisamos concordar uns com os outros. Também não precisamos nos odiar, porque estamos em partidos diferentes. Essa moça que está aqui já foi ameaçada de morte. Essa moça que está aqui recebeu a cabeça de um bicho há pouco menos de 1 ano, em casa, com um singelo bilhete de que a próxima cabeça decepada seria minha. Alguém realmente acha que eu, Joyce Hasselmann, que não tenho absolutamente nada, nada como devedora de ninguém, vou ter medo de um grupo que forma uma gangue virtual para me atacar? Alguém realmente acha que depois de tudo que eu passei, com a infância que eu vivi, sofrendo como o diabo, mas com a proteção sempre de Deus, alguém acha que eu vou ter medo de cara feia? Que eu vou ter medo de marmanjo? Alguém acha que eu vou jogar minha história no lixo? Que eu vou dobrar a espinha? Minha avó nem falava português direito, era uma imigrante, mas ela sabia dizer
do jeitinho dela, que quem dobra a espinha demais mostra os fundilhos. Eu não sou essa, não serei essa, jamais, em nenhum momento. Eu tenho 2 filhos. Essa moça com cara de dondoca, que fez sua vida, tá? Muito bem sucedida sim, ganhando bastante dinheiro na área de comunicação sim. É o que eu quero para o meu país como boa liberal. Eu quero as pessoas com meritocracia, crescendo, bem empregadas, ganhando dinheiro. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Eu não quero dividir pobreza, eu quero multiplicar riqueza. É isso que eu quero. Essa moça tem 2 filhos, uma jovem e um adolescente de 11 anos. Nenhum de vocês sabem qual é o rosto dos meus filhos. Por quê? Porque eles também já foram ameaçados de morte. Eu tive que me privar da companhia de alguns deles algumas vezes. Muitas vezes. E o meu mais novo, semana passada, me disse: mãe, por que estão chamando a senhora de porca na internet? Por que estão chamando a senhora de pig na internet? Não foi a senhora que ajudou tanto esse governo? E eu vou dizer para vocês que essas lágrimas não são por mim, porque como vocês bem puderam ouvir, a minha história é de uma guerreira. Mas o meu filho, de 11 anos, recebendo montagens minhas, com o meu rosto e o corpo de uma prostituta, com o meu rosto e um corpo deformado nu. Isso eu não vou admitir. E não vai ter homem com mandato, sem mandato, seja o que for, deputado, senador, presidente, não me interessa. Não vai ter homem, nem mulher, que vai fazer isso com a minha família. É pela minha família e é pela família de todos vocês. Porque se nós não pararmos essa esquizofrenia, essa loucura, essa gangue, a gente não tem como reconstruir esse Brasil. A gente não tem como reconstruir esse país. Todos vocês viram e têm acompanhado o que eu estou passando. Já adianto que estou acionando muitos na justiça. Vou conseguir quebrar os IPs, chegar aos IPs de cada um. Vamos saber quem são os covardes por trás dos perfis fakes. Nós vamos saber. Vocês não tenham dúvida. Aqui os colegas de esquerda sabem o quanto eu lutei contra o Lula. Nos processamos mutuamente, eu o processei, ele me processou. Mas nem aqueles que faziam fake news da esquerda fizeram algo parecido com o que estão fazendo. Esses que se dizem de direita, porque não são. Para você se dizer de direita, você tem que saber, primeiro, o que é a direita. Você tem que respeitar a lei. Você tem que respeitar a moralidade. E tem que saber divergir. Senão não é democracia, meus caros. É autoritarismo do mais sujo, do mais baixo. Eu não me submeti ao autoritarismo à época, nem de Lula, nem de Dilma. A ex-presidente chegou a mandar um e-mail para mim, ameaçador. Não tanto quanto os que eu estou recebendo, tá? Comparados a esses, era quase uma conversa de comadres, mas à época, num tom ameaçador, dizendo: olha, se você continuar a me criticar, colocarei advogados, vou te processar. E eu respondi: fique à vontade. As críticas que faço, dou a cara para bater. Então, aí está a justiça para que nós, que nos sentimos eventualmente prejudicados, possamos buscar reparação. É simples assim. E essa quadrilha virtual, são mais de 700 páginas que eu já acumulei de provas. 700 páginas. De gente, alguns que escondem o rosto, outros não. E eu estou levando algumas pessoas, não só para a justiça, mas alguns parlamentares, ao Conselho de Ética e à própria PGR. Eu tenho respeito ainda profundo pelo presidente da República, pela história dele,
Não concordo com muita coisa que ele está fazendo. Em parte da postura do presidente. Acho que ele se apequenou em alguns momentos na cadeira. Isso é triste para mim, porque eu fiz campanha no Brasil inteiro por esse homem. Quando comecei a fazer campanha pelo presidente da República, ele tinha 76% de rejeição entre as mulheres. Nossas pesquisas internas mostravam isso. Sabem o que é isso? Eu andava por São Paulo, as mulheres diziam: eu voto em você, mas naquele homem... E eu viajei com ele. Nós fazíamos eventos com mulheres. Começou com meia dúzia de gatos pingados. Outros no final da campanha com 500, 1000 mulheres. Eu subia ao palco, todas juntas comigo. No final ele subia a tirar foto. Eu avalizei essa candidatura e esse candidato. E eu quero que o governo dele dê certo. Sabe por quê? Porque é o Brasil. Eu vou ajudar em tudo que for correto. Mas não vou tolerar nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de crime, nenhum tipo de calúnia, seja ela virtual ou não, de quem quer que seja, nem do filho do presidente da República. Levarei o senhor Eduardo Bolsonaro ao Conselho de Ética e à Procuradoria-Geral da República. Se eu conseguir ajudar a frear esse caos que está acontecendo, eu já fico muito feliz. Como é que vocês acham que os investidores olham fora do Brasil para o nosso país? Poxa vida, a economia está legal, afinal de contas. Quem são os pilares do nosso governo? Paulo Guedes, superministro. Sérgio Moro, superministro. São os nossos pilares. Eu digo, sem medo de errar, que sem eles o governo não fica em pé. E essa é uma verdade. A economia está indo bem. A economia está andando. Não está tão rápido quanto a gente gostaria. Mas e quando os investidores olham o caos aqui dentro? A república da filiocracia. A república do Twitter. Uma crise atrás da outra, causada por quê? Senhores, por quê? Me deem uma resposta lógica, só uma. Só uma. Por quê? Qual foi o meu crime? Alguém sabe me dizer qual foi o meu crime? Eu que rodei esse país inteiro, e todos vocês sabem, lutando pela Previdência, pela aprovação da reforma da Previdência, e já desafiei, dentro do Palácio do Planalto, que se houver qualquer um do governo, qualquer um, seja deputado, senador, ministro, secretário, que tenha lutado mais pela reforma da Previdência, eu renuncio ao meu mandato. Vejam o histórico. 25 estados, centenas de cidades, outras tantas centenas de eventos, deixando minha família aos finais de semana. Está tudo registrado. Ninguém pode dizer não aconteceu. Está registrado, é público, tudo filmado. Para conseguir a mudança nesse país. Qual foi o meu crime? Discordar uma única vez. Uma única vez. Discordar do quê? Discordar de um golpe. Discordar do meu presidente, o homem que eu ajudei a eleger, e que muitas vezes, eu já disse a ele, lembra meu avô, que na verdade foi o meu pai. Discordar dele se apequenar. Eu discordei dele se apequenar. Se o presidente olhar para mim e fala, carrega essa arma e dispara na minha cabeça, eu vou dizer, não vou fazer isso. Mas eu estou mandando, mas eu não vou fazer. Foi mais ou menos a mesma coisa. Um presidente da República, o homem mais importante e mais poderoso desse país, não pode virar lobista de quem quer que seja, de partido que seja. Não pode. Por isso, eu discordei. E eu avisei. Está errado, presidente. O senhor é maior do que isso. Não faça. Não faça. Não se apequene. O senhor foi eleito para ser presidente. Com todo respeito aos seus filhos, eles não são presidente. Se quiserem ser, saiam. Dispute a eleição. Ganhem. E por discordar, por cumprir a palavra empenhada a pedido do Planalto, da família, dos ministros, para a manutenção de um líder, para não concordar com a humilhação pública de um colega,
por não concordar com isso, por simplesmente aconselhar. Aconteceu tudo isso. Esse é meu crime. O meu crime é falar a verdade, o meu crime é cumprir a palavra, o meu crime é dizer não quando eu vejo que há erro. Foi o que eu fiz. Agora, vocês acham que é só eu que estou passando por isso? Não. Júlia Lemos, escudeiro leal, andava de mão dada para cima e para baixo com o presidente da República, bateu na minha casa. Júlia Lemos bateu na minha casa com o presidente pela mão para me convidar para sair candidata. Pegou um avião, foram para o Nordeste, não era nem a minha casa em São Paulo não, Nordeste, Piauí. Está gravado. Eu disse ao presidente à época, um candidato ainda não tão favorito assim: venha comer um pão de queijo aqui em casa, rapaz. E ele foi, lá estava o Julian, ele, a esposa. Foi deixado pelo meio do caminho. Daiane Pimentel, baiana. É fácil, né, gente? Ser de direita na Bahia. Oh, é uma beleza. Está enfrentando um massacre de reputação. Nereu Crispim, enfrentando uma pancadaria. Pablo, bastou discordar minimamente e firmar uma posição, pancada no Pablo. Felipe Francischini, presidente da CCJ, sequer recebido por alguns ministros. Soraya Manato, ameaçada, vamos tirar os seus cargos? Como assim? Não foi isso que nós prometemos. Nós não prometemos toma lá da cá. Nós não prometemos cargos em troca de assinatura em lista, ou a voto, ou seja, do que quer que seja. Não foi isso que nós prometemos. Eu sigo leal e fiel a tudo o que eu prometi. E todas as vezes que eu tiver que discordar do meu presidente, que eu ajudei a eleger, do meu presidente, que bateu na minha casa, pedindo para que eu fosse candidata ao Senado, não era nem a Câmara, que gravou vídeo dizendo: Joyce, eu preciso de você. Isso é público, Google está lá. Mas ele não é Deus, ele é um homem. E um homem falha. E o homem nobre tem que ouvir as críticas. E quando você discorda ou critica alguém muito perto, é porque você quer o amadurecimento. É porque você quer que a pessoa melhore. Eu faço isso pelo bem do Brasil. Trabalhei pela Previdência, trabalharei pela tributária, trabalharei pela administrativa e por todas as pautas que de fato sejam importantes para o Brasil. Vocês jamais vão me ver lutando contra esse país. Nunca! Eu prefiro morrer antes. Aliás, as ameaças têm chegado e continuam chegando. No dia do Roda Viva, eu recebi um e-mail gentil. Se você entrar na TV Cultura, você não sai viva. Eu falei, ah, é? Fui, dei entrevista e estou vivinha aqui para contar a história. Não tenho medo de ameaça, não me interessa se é da esquerda, da direita, do centro, de maluco, não me interessa. Não tenho medo. Não tenho medo de ninguém que jogue baixo comigo. E vou seguir todos os trâmites legais. Não é contra ninguém, mas a favor da moralidade, a favor da legalidade, a favor de um país que realmente seja grande. Eu quero, de verdade, uma direita que dê exemplo. Eu não quero uma direita estúpida, que odeie pessoas porque estão em outras siglas. Nós temos que combater a corrupção, não interessa se é da direita ou da esquerda. O que é isso? Não tem corrupto então na direita? É isso? Se eu fizer a mínima crítica, alguém que está sendo investigado, acusado, eu estou errada? A minha moralidade não é seletiva. A lei é para todo mundo. Não é só para os meus inimigos. Também para os meus amigos. Isso chama-se decência. Algumas pessoas estão pedindo ali a palavra, faltam só 5 minutos, mas eu quero antes fazer um agradecimento a todos vocês que se solidarizaram comigo depois desse massacre público. Sabe o que vocês estão fazendo comigo? Deixando meu cor mais forte.
Alguém realmente acha que depois de tudo que eu passei na vida, é isso que vai me intimidar? É isso? Não. Estão me deixando mais forte. Cada vez mais forte. Eu recebi aqui ligações, abraços de muitos parlamentares de várias correntes, dizendo: eu me solidarizo com você. Eu quero agradecer aqui a bancada feminina, todas as mulheres, tirando as que fazem parte da gangue virtual, todas se solidarizaram, todas. Eu quero agradecer aqui porque isso não é uma questão de corporativismo feminino, é uma questão de humanidade, de decência. Eu nunca fui de me vitimizar, delegado Pablo, você sabe disso. As pessoas acho que nem conheciam parte da minha história, eu nunca fui de me vitimizar, nunca. Mas foi a primeira vez que eu realmente me senti vítima do mais sujo machismo. Do mais sujo machismo. Encomendas de dossiês falsos, montagens. A minha família não vai passar por isso. Eu não vou permitir. Não tivessem mexido com a minha família, talvez, eu até amenizasse, mas não farei. Deputado Sabino, você pediu palavra, fica à vontade. Deputada Joyce, obrigado pelo à parte concedido. Acho que esse plenário agora se rende em aplausos a Vossa Excelência. Cumprimentar pelo discurso sóbrio e prestar solidariedade. Solidariedade não só à mulher, à mãe de família, mas principalmente à deputada que ocupa assento nessa casa. Ninguém merece passar pelos ataques que Vossa Excelência vem passando. Acompanhei o trabalho de Vossa Excelência desde cedo, quando assumiu aqui a liderança do governo no Congresso. Em diversas pautas recorri a Vossa Excelência e fui prontamente respondido. Em momentos de extrema discordância nós precisamos ser ponderados. E hoje quem é ponderado é taxado dessa forma. Então eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, mas principalmente me solidarizar com a mulher e com a deputada Joyce Hausmann. Parabéns, deputada Joyce, pelas suas palavras, fazem as minhas esse seu discurso. Ia falar mais, mas eu quero só recitar as palavras do saudoso Rui Barbosa. De tanto triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes na mão dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Parabéns pelas suas palavras. Muito obrigada. Deputado, eu queria aproveitar a oportunidade também para não só parabenizar suas palavras, mas para fazer um reconhecimento público do seu trabalho. Se as reformas que estão aqui passaram, se tudo que foi bem encaminhado na sua liderança do Congresso Nacional teve êxito, é porque sua participação foi decisiva. E a população brasileira agradece, e eu falo não só em nome do Pablo como pessoa, não só em nome do delegado Pablo como deputado, mas também como um representante da Polícia Federal hoje, a instituição que mais combate a corrupção no Brasil e que lhe vê como um representante do combatente da corrupção. Hoje você está brilhante. Parabéns. Muito obrigada, delegado Paulo. Delegado Valdir. Muito obrigado, senhora presidente. Obrigado pela oportunidade de falar diante de duas mulheres admiráveis. A senhora na presidência e minha amiga Joyce ali, brilhando, que nem ouro. Uma mulher espetacular, guerreira. Saiu lá de Ponta Grossa. E eu sou testemunha, Joyce, do papel que você teve fundamental na mudança desse país. Na sua posição de direita, na sua posição conservadora, na sua posição de defesa da família. Ninguém mais que você, Joyce, ninguém mais que você fez transformar e mudar esse país com uma reforma da Previdência. O tempo vai dizer quem fala a verdade. O tempo vai cuidar de colocar tudo no lugar. Você é maravilhosa, você não existe. É uma pena que as pessoas não saibam reconhecer o seu valor. Um abraço, minha amiga, estamos juntos. Deputado Darcy de Matos. Depois? Não, eu vou falar depois. Presidente. Não, a deputada Joyce vai ficar segurada um instantinho. Vou dar a palavra a você, a Vossas Excelências. Estou na vez. Então vamos nós. Prezada Joyce,
Vossa Excelência foi muito feliz em suas palavras. Você falou como brasileira nata que é, como mãe, como uma parlamentar exemplar e como uma amiga leal. Eu sou testemunha de tudo que você falou, mas eu sou testemunha da história. Sou testemunha de bastidores e de aflições, para que se pudéssemos fazer algo que chamam de onda. Eu não sei o que é onda. Eu sei o que é cavar buraco, criar alicerce e criar junto com o nosso presidente uma perspectiva de novo país. E eu sei da alegria que foi quando você chegou para fazer parte desse fronte. É verdade, eu fui deixado pelo caminho, pelo homem, mas não pelo Brasil, não pela minha família e não pela verdade. Quem te apoia, Joyce, é a verdade. Quem te apoia, Joyce, é Deus. Quem te apoia é tua história. Deixa eu te falar, Joyce, nunca na história desse país, de fato, houve tamanho ataque de machismo, mas eu não digo machismo, eu digo falta de escrúpulos, aonde na página de um filho de um presidente, não uma figura de Peppa, mas sim de uma porca com biquíni. Isso é uma violação à essência da mulher. Não sei como eu me comportaria se isso fosse feito com uma filha ou com minha esposa. Não teria, talvez, temperamento apenas para debater aqui. Eu quero te dizer, Joyce, que a história condena os covardes, mas os bravos ela absorve. Muito obrigado. Obrigada, Juliana. Eu passaria primeiro a palavra para o deputado Pompeu de Matos. Obrigado, deputado Julian. Depois a professora Daiane. Deputado Pompeu de Matos. Presidente, deputada Joyce Assuman, na verdade eu quero primeiramente me solidarizar a Vossa Excelência por conta daquilo que Vossa Excelência está sendo atacada e que absolutamente não merece. Aliás, me causa impressão, em tão curto tempo, desconhecer todo um trabalho, uma trajetória, todo um esforço, toda uma luta, todo um suporte que o presidente Bolsonaro e todo o seu time recebeu de Vossa Excelência. Eu não sou do seu partido, nem tenho a visão política de Vossa Excelência, mas a gente precisa respeitar, até para ser respeitado. Quem não dá o respeito não merece o respeito que não deu. E Vossa Excelência sempre soube respeitar esta casa, este parlamento, os seus colegas. Nós temos divergências de ideias, nós temos diferenças de conceitos, mas a gente mantém firme o propósito do respeito, que é o que rege entre nós e as nossas relações. Vossa Excelência foi desrespeitada, e isso não é admissível no parlamento, ainda mais vindo de onde vem, exatamente com quem Vossa Excelência sempre relacionou e bem, e fez o que pôde, talvez até mais para eles do que para Vossa Excelência mesmo. Deu tudo o que tinha de si e fazendo mais para os outros do que para si próprio. E agora ser desconhecida, desrespeitada e a maneira como que está sendo tratada. Então recebe da minha parte, desse parlamentar de 5 mandatos, o meu respeito, o meu reconhecimento e a minha solidariedade. Não é o jeito de tratar um parlamentar, e ainda mais se tratando de uma mulher e do seu quilate. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Deputada professora Daiane. Joyce, eu queria ler um trechinho aqui de Mário Quintana para você, que diz o seguinte: as pessoas não se precisam, elas se completam. Não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida. Foi justamente por querer dividir com Bolsonaro os objetivos em comum que não surfamos na onda que hoje é métrica, mas numa onda de centímetros, que foi quando a gente segurou na mão de Bolsonaro, quando ele tinha os seus míseros 2%. E como bem você falou, só eu sei o que é enfrentar a esquerda dentro de uma Bahia. Mas eu me inspirei muito em você, Joyce, e continuarei me inspirando. As suas palavras aqui me representam. Somos sim fiéis, leais ao nosso presidente, mas subservientes não seremos jamais a ninguém, principalmente nos erros. Quando você falou no seu filho, eu cheguei a cair lágrimas nos meus olhos, porque eu também sou mãe.
E sei como é difícil ser caluniada, difamada, injuriada e ir buscar o filho na escola e as pessoas dizerem: eu estou contigo, porque você tem coragem e eu sei que você está no lado da verdade. E o lado da verdade, Joyce, não é um lado contra o presidente. O lado da verdade é contribuir com objetivos em comuns, fazer ele refletir que ele também erra. Você errou, Joyce, eu errei, porque errar é humano. Precisamos sim refletir em cima dos nossos erros. Não podemos ocultá-los. E o que nós estamos fazendo aqui é chamando o nosso presidente à reflexão. Vamos refletir no erro para acertar muito mais lá na frente. Parabéns, Joyce. Obrigada, professora Daiane. Deputado Orlando Silva. Presidente, eu acompanhei a manifestação da deputada Joyce Hasselmann. Primeiro, quero me solidarizar com todas as ameaças, provocações e ataques que ela sofreu. Eu sou daqueles que crê que a política é o lugar do entendimento, do diálogo. Aqui, conosco, deputada, a senhora poderá encontrar adversário, muitas vezes, que defende teses contrárias às teses que a senhora defende. Mas saiba que nunca trataremos como inimigo ou como inimiga. Aliás, o Brasil precisa romper com esse ciclo, em que a política não tem mais adversários, mas tem inimigos, tem gente a ser eliminada. É muito importante que a reflexão que Vossa Excelência fez da tribuna sirva para inspirar o combate à cultura do ódio. Ódio que não é da natureza do povo brasileiro. O povo brasileiro é um povo tolerante, lutador, guerreiro, batalhador, com convicções, mas longe do Brasil essa cultura do ódio que de repente tomou conta da política e do nosso país. Eu lamento, para concluir, presidente, eu lamento, deputada Joyce, que seja do vosso partido o presidente da República que se transformou num líder de facção. Não tem atitude, estatura de líder político de uma nação do tamanho do Brasil. Eu espero que a reflexão de Vossa Excelência sugira que esse senhor mude a sua postura e saiba que o Brasil é muito maior do que um partido. O Brasil é muito maior do que um governo e é muito maior do que disputas políticas. Temos que defender uma estratégia de desenvolvimento da nação, emprego para o povo e fortalecer a democracia. Creio que isso deve inspirar o trabalho e a política no Brasil. Parabéns pela coragem da vossa manifestação. Continuaremos aqui na polêmica, mas com todo o respeito que a política exige. Obrigada, deputado Orlando. Presidente, para concluir, eu quero agradecer... Deputada Joyce, Vossa Excelência vai aguardar mais 3 falas. Eu aguardo quantas forem necessárias, depois, minha presidente. Essa presidência dará para que a Vossa Excelência possa fazer o encerramento. Eu fiz questão de estar aqui, presidindo esse momento, para refletir a unidade da bancada feminina. Porque a bancada feminina, e me permita fazer essa colocação, ela é suprapartidária quando o assunto é a dignidade da pessoa humana, seja homem, seja mulher. E eu fiz questão de vir presidir para que possa demonstrar e ratificar toda a nossa posição quando se pensa que um parlamento ele tem que envolver o contraditório, respeitar as diferenças, mas jamais inibir ou usar de métodos contra a dignidade humana. Deputado Antônio de Paula. Eu nunca fiz uma fala tão cara neste mandato. Eu nunca fiz uma fala onde a covardia tentou me visitar por alguns segundos. Porque eu sei o preço que eu pagarei no meu estado por falar o que eu vou falar. Mas eu não dormiria, Joyce. A minha dignidade não me permitiria conciliar o sono. Peppa Pig, é isso? Porca, cadela, pig. É o que isso? mais você quiser. É isso. É isso que... É assim que se trata uma mulher, uma mãe... Peppa Pig, porca, cadela, prostituta. Eu posso dar testemunho aqui quem é você, quem é Daiane, quem é Pablo, quem é esse cara aqui, Juliano. Eu posso.
porque não sou do PSL, mas assisto tudo o que está acontecendo. Joyce, nenhuma mulher merecia ser tratada do jeito que você foi tratada. Nenhum ser humano merece esse tipo de tratamento. Portanto, a minha solidariedade, porque você ajudou esse país a fazer as mudanças que nós experimentamos. Deus te abençoe, minha amiga. Deus te abençoe. Obrigada, deputado Ottoni. Com a palavra, a deputada Joyce. Eu quero agradecer aqui a todos os depoimentos e ao apoio. Pessoalmente, a deputada Soraya, presidente dessa mesa, que conversou comigo muitas vezes vendo o que estava acontecendo. Quero deixar muito claro para vocês que o meu coração, a minha alma, estão dedicados e empenhados a ajudar esse país. E mesmo com os pontos, com os erros, alguns que eu pontuei e outros não, na minha avaliação do próprio presidente da República, eu continuo lutando ao lado dele. Vocês sabem por quê? Porque eu quero que o Brasil dê certo. Agora, quando meu filho me perguntou por que estão fazendo isso com você, eu respondi. E a resposta foi: porque há criminosos. São criminosos. Aqueles que usam desse expediente são bandidos. E o Código Civil e o Código Penal não... O Código Civil e o Código Penal não deixam de existir, porque o ambiente é virtual. Eu buscarei a retratação em todas as instâncias, de um por um. Eu fiz parte dessa campanha. Eu sei quem é quem, mas eu nunca imaginei algo tão sórdido quanto isso. E eu não vou compactuar com isso. Contem comigo, o presidente continuará contando comigo, já deixei muito claro. Os filhos que me atacam vão me enfrentar na justiça, no Conselho de Ética, na PGR. Nós vamos discutir dentro da lei. Eu não misturo as coisas. Gostaria que o chefe máximo dessa nação também não misturasse. A presidência da República é muito maior que o puxadinho da cozinha de qualquer pessoa. Um presidente da República representa a todos, até aqueles que não votaram nele. O presidente é o presidente de todos. É o presidente da direita, do centro, da esquerda. Gostemos ou não das manifestações, é assim que tem que ser. Eu creio que é possível resgatar a sanidade mental da nossa política brasileira. E isso começa com respeito, dignidade. Vocês viram algumas declarações de integrantes de partidos da esquerda. Repito, ninguém aqui combateu mais a ideologia da esquerda que eu. Porém, nos respeitamos. Não nos odiamos. Podemos discordar frontalmente, mas jamais nos ameaçaríamos ou agrediríamos da forma como está acontecendo comigo agora. Então, senhores, eu agradeço a todos, peço que me desculpem a emoção, mas quando meu filho entrou nessa história, aí o coração não aguenta, né? Mesmo debaixo desse couro duro aqui, tem um coração de mãe, a alma de uma mulher, forte, é verdade, mas mulher. E eu não estou só falando por ser mulher não, viu, deputada Soraya? As fake news e os ataques envolvem também muitos homens. Mas como disse a deputada Alice Portugal, quando chega as mulheres, não é para briga que essa turma chama, mas é para tentativa de desonra, de assassinar a reputação. Eu sei a história que eu tenho, eu sei a reputação que eu tenho. A minha história é pública. E eu vou defender a minha história pelos meus filhos e pela sanidade política desse país. Muito obrigada. Deputado Darcy